Menino pobre reconhece Bolsonaro na rua e faz um pedido impossível. Era uma manhã comum em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro caminhava discretamente pelas ruas do centro, evitando alardes e disfarçado com boné e óculos escuros. Já fazia algum tempo que ele havia se afastado da vida pública e agora aproveitava seus dias para observar de perto o país que um dia governou. Naquela manhã, algo fora do comum aconteceu. Enquanto atravessava uma rua movimentada, uma criança correu até ele com os olhos arregalados de reconhecimento. "É o senhor mesmo?" perguntou o menino sem fôlego. Bolsonaro parou surpreso. O garoto tinha cerca de 10 anos, roupas simples e um par de chinelos gastos. Seus olhos brilhavam de admiração, mas também de desespero. "Eu sou o Miguel, senhor. Preciso muito falar com o senhor. É muito importante", disse o menino com a voz trêmula. O ex-presidente olhou em volta. As pessoas começavam a notar sua presença, mas ele se abaixou para ficar na altura do garoto. "O que foi, Miguel?" Eu sou do interior do Piauí. Vim com minha mãe para São Paulo para ela se tratar, mas ela piorou. Estamos morando na rua agora. Eu só queria pedir uma coisa, só uma. O senhor pode me ajudar a salvar minha mãe?" Bolsonaro ficou em silêncio. Por um instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. O rosto daquele menino lembrava o Brasil profundo, esquecido, sofrido. Sem hesitar, ele colocou a mão no ombro de Miguel. "Me mostra onde ela está." O menino puxou a mão de Bolsonaro e o guiou por vielas, esquinas e ruas escondidas até chegarem a uma marquise, onde uma mulher frágil, deitada sobre papelões, tossia de maneira seca. Quando viu o filho se aproximar com um homem desconhecido, tentou se levantar, mas a fraqueza a impediu. "Mãe, é ele? É o presidente", disse Miguel quase chorando. "Ex-presidente, garoto", respondeu Bolsonaro, com um sorriso triste, mas não menos disposto a ajudar. Sem alarde, Bolsonaro usou seu celular. Em menos de meia hora, um carro chegou. A mulher, chamada Helena, foi levada a um hospital particular. Miguel ficou ao lado do ex-presidente durante todo o trajeto, sem soltar sua mão. A caminho do hospital, Miguel contou tudo. Helena sofria de uma doença rara, degenerativa. Tinham vindo buscar tratamento que nunca chegou. Dormiam nas ruas havia semanas. E mesmo assim, a fé do garoto não havia vacilado. "Eu sabia que um dia ia acontecer alguma coisa boa. Eu sabia que ia encontrar o senhor", disse ele. No hospital, enquanto Helena era atendida, Bolsonaro ficou em silêncio, pensativo. Algo naquela história mexia com ele de forma profunda. Não era só o sofrimento. Era o olhar de Miguel. A esperança crua, a pureza diante da dor. Naquela noite, ele não voltou para casa. Ficou no hospital, sentou-se ao lado do garoto e ouviu mais da sua vida. Miguel falava com simplicidade, mas havia uma sabedoria precoce em suas palavras. "O senhor acha que Deus escuta a gente mesmo quando ninguém mais escuta?" perguntou ele. Bolsonaro olhou para o teto por um momento, respirou fundo e respondeu: "Às vezes, acho que ele manda a resposta através de gente comum. Às vezes, ele usa a gente, sem que a gente saiba." Miguel sorriu. E naquele sorriso, Bolsonaro viu algo que há muito tempo não via: propósito. Ele sabia que aquela história não terminaria ali. O dia seguinte amanheceu com céu nublado e cheiro de chuva no ar. Bolsonaro continuava no hospital, agora ao lado do leito onde Helena dormia, monitorada por máquinas e cuidada por uma equipe médica atenta. Miguel, ao lado da janela, desenhava, no vidro embaçado com o dedo, seus olhos atentos à mãe, mas também vigilantes sobre o homem que ainda não compreendia completamente. "Ela vai ficar boa, né?" perguntou Miguel com uma voz suave, como se temesse acordar o destino. Bolsonaro respirou fundo antes de responder. "Vamos fazer tudo o que for possível. O melhor que a medicina pode oferecer, ela vai ter. Eu prometo." O menino assentiu, mas havia algo mais em seus olhos, algo que Bolsonaro ainda não sabia nomear. Um tipo de confiança quase divina, como se aquela promessa significasse muito mais do que apenas um tratamento. Como se fosse a primeira promessa verdadeira que alguém lhe fazia. Nos corredores do hospital, Bolsonaro foi reconhecido discretamente por médicos e enfermeiros.
mas pediu descrição. Não queria manchetes, não queria política. Aquilo era pessoal. Enquanto esperava novas informações da equipe médica, o ex-presidente ligou para antigos contatos, médicos de referência, até mesmo um pesquisador estrangeiro que havia conhecido em uma conferência anos atrás. Se havia algo experimental, algo avançado, ele queria tentar. Ao mesmo tempo, sua mente voltava para Miguel. O menino não chorava, não reclamava, não pedia brinquedos ou comida. Apenas observava. Quando Bolsonaro ofereceu um lanche, ele recusou. "Prefiro esperar a mamãe comer primeiro", disse ele com firmeza. Durante a tarde, uma médica veio com notícias animadoras. O estado de Helena era grave, mas havia possibilidade de estabilização. Seria necessário um tratamento longo, uma cirurgia delicada e medicações caras, mas não impossível. "Ela precisa de tempo, apoio e um ambiente estável", explicou a médica. "Ela vai ter tudo isso", garantiu Bolsonaro. Naquela noite, Bolsonaro levou Miguel para um hotel simples, mas limpo, perto do hospital. Era tarde e o menino estava exausto. Ao entrar no quarto, Miguel olhou para a cama com lençóis brancos como se fosse um castelo. "Posso deitar?" "Claro. Essa cama é sua hoje." Miguel deitou-se e, pela primeira vez, seus olhos pesaram sem medo. Antes de adormecer, disse: "O senhor me lembra o meu avô. Ele também me prometia coisas e cumpria." "Obrigado, presidente Bolsonaro." Sentado em uma poltrona, ficou em silêncio. Algo naquela frase o tocou profundamente. O menino havia deixado de chamá-lo de senhor, agora era presidente. Como se aquela figura de autoridade, distante e institucional, tivesse se tornado alguém real, próximo. Durante a madrugada, Bolsonaro não dormiu. Ficou ali olhando Miguel dormir, repassando mentalmente tudo o que vivera nos últimos anos. Campanhas, brigas, vitórias, derrotas. E agora, um menino pobre de Teresina o lembrava do que realmente importava. Na manhã seguinte, ao voltar ao hospital, encontrou Helena acordada. Ela sorriu ao ver o filho e seus olhos se encheram de lágrimas ao encontrar Bolsonaro. "Por quê?" perguntou ela com voz fraca. "Por que está fazendo isso por nós?" Ele não respondeu imediatamente. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. "Porque vocês me lembraram do Brasil que a gente esquece. E eu não quero esquecer mais." Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e desafios. Helena respondia bem ao tratamento inicial, mas os médicos alertavam que o caminho seria longo. A cirurgia exigiria uma recuperação delicada e os custos começavam a crescer. Bolsonaro, no entanto, não recuou. Ligava, intermediava, resolvia. Miguel, por sua vez, tornava-se cada vez mais presente na rotina do ex-presidente. Durante as idas ao hospital, os dois conversavam sobre a vida, sobre o Brasil, sobre futebol. Miguel mostrava uma maturidade impressionante. "Sabe, presidente, às vezes eu penso que as pessoas grandes esquecem como é ser pequeno, esquecem como um gesto muda tudo", disse ele num fim de tarde, olhando a cidade da janela do carro. Bolsonaro ouviu em silêncio. Aquela frase ficou martelando em sua mente. E foi então que uma ideia começou a nascer. No terceiro dia, ao voltar ao hospital, Bolsonaro foi chamado por um médico. "Temos uma oportunidade. Uma equipe internacional está vindo ao Brasil com um projeto experimental para casos como o da Helena. Mas há uma condição. O paciente precisa estar em condições estáveis e ter um tutor legal presente. A burocracia pode atrapalhar", disse o médico. Bolsonaro assentiu. "Ela vai estar pronta. E quanto à burocracia, deixe comigo." E assim, começou uma nova corrida. Bolsonaro usou seu prestígio para garantir prioridade. Miguel, mesmo sem entender todos os detalhes, sabia que algo grande estava em movimento. Naquela noite, ao voltarem para o hotel, Miguel surpreendeu Bolsonaro com um pedido inesperado. "Posso lhe mostrar um lugar amanhã, presidente?" "Que lugar?" "Um lugar que eu ia com minha mãe. Antes de tudo dar errado, quero lhe mostrar." Bolsonaro sorriu. "Combinado." O sol ainda nascia quando Miguel e Bolsonaro saíram do hotel. O menino estava animado, mas havia algo de solene em seu silêncio. Caminharam por ruas movimentadas e depois por becos mais calmos, até que chegaram a um portão enferrujado, semiaberto, que levava a um pequeno terreno com árvores, bancos quebrados
e flores crescendo entre rachaduras de cimento. Era aqui que eu vinha com minha mãe. A gente chamava de nosso jardim. Ela dizia que mesmo nos piores dias, sempre dava para achar beleza escondida, contou Miguel, entrando com reverência no espaço. Bolsonaro olhou ao redor. O lugar era simples, quase abandonado, mas havia algo mágico ali. Um balanço preso a uma árvore, desenhos infantis desbotados num muro, uma imagem de Nossa Senhora colada com fita ao tronco de um ipê. Quando ela estava melhor, a gente vinha aqui para esquecer da doença. Ela dizia que aqui dava para sonhar, disse Miguel enquanto tirava do bolso um pequeno caderno velho. Eu também escrevo coisas aqui, coisas que quero lembrar quando crescer. Bolsonaro pegou o caderno com cuidado. As páginas estavam cheias, de frases soltas, desenhos, pequenos poemas. Um deles chamava a atenção. Se um dia eu crescer grande, quero ser bom como o vento. Que passa, ajuda e some, mas deixa tudo diferente. O ex-presidente sentou-se no banco e ficou em silêncio. As palavras do menino o tocavam de um jeito difícil de explicar. Sentia-se pequeno diante da grandeza silenciosa daquele garoto. Miguel, você me trouxe aqui porque queria que eu visse algo? Sim, queria que o senhor visse que minha mãe é mais do que uma doença, que a gente tem história, que a gente não é só mais um caso, respondeu ele com maturidade. Eu entendi. E prometo que vou lembrar disso. Sempre. Mais tarde, de volta ao hospital, notícias importantes os aguardavam. A equipe internacional já havia desembarcado no Brasil. Os exames de Helena foram aprovados e a cirurgia experimental seria marcada para dali a 3 dias. O procedimento era arriscado, mas representava a melhor chance. A equipe médica reuniu-se com Bolsonaro em particular. A cirurgia pode salvá-la, mas há uma questão sensível. Se algo der errado, as chances de recuperação serão mínimas. Precisamos que alguém legalmente responsável assine os termos. E como ela está sozinha com o filho menor, eu assumo. Bolsonaro respondeu antes que a frase fosse concluída. Houve um silêncio no ambiente. O peso daquela decisão era evidente. Não era apenas uma ajuda. Era assumir o risco, a responsabilidade, a dor, se viesse. Tem certeza, presidente? Assino agora. Naquela noite, Miguel foi até o quarto do hospital e segurou a mão da mãe. Ela, mesmo fraca, sorriu para ele e depois olhou para Bolsonaro com os olhos marejados. Eu não sei como agradecer. Só precisa melhorar. O resto deixa comigo, respondeu ele com firmeza. No corredor, Miguel olhou para Bolsonaro com um olhar curioso. Por que o senhor fez isso? Se der errado, o senhor pode ser culpado. Porque, às vezes, não fazer nada é mais perigoso. Do que arriscar, o menino assentiu. Depois caminhou até uma parede onde havia um quadro negro da ala infantil. Pegou um giz e escreveu algo. O impossível só precisa de alguém que acredite. Bolsonaro leu em silêncio. E naquele instante, percebeu que aquela jornada estava longe de terminar. Mas já não era mais sobre ajudar. Era sobre estar presente. O dia da cirurgia chegou envolto em tensão. A equipe médica internacional já estava posicionada, os exames confirmados, a estrutura preparada. Bolsonaro, Miguel e Helena estavam no hospital desde o amanhecer. O menino não soltava a mão da mãe, mas era perceptível o esforço que fazia para manter-se forte. Antes de ser levada ao centro cirúrgico, Helena olhou para Miguel e Bolsonaro com ternura. Não importa o que acontecer, obrigada. Por acreditarem em mim. Miguel a abraçou forte. Bolsonaro, de pé ao lado da maca, colocou a mão no ombro dela. Nós vamos te esperar do outro lado, firme e forte. As portas se fecharam e o silêncio caiu como um manto sobre os corredores do hospital. Miguel se sentou, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos em um ponto invisível no chão. Bolsonaro ficou de pé por horas, andando de um lado para o outro, recebendo atualizações esporádicas da equipe médica. O procedimento era complexo, delicado, de alto risco. Horas se passaram. A tensão era quase insuportável. Então, finalmente, uma das médicas saiu da sala. Trazia um sorriso cansado, mas verdadeiro. Conseguimos. A cirurgia foi um sucesso. Ainda há um longo caminho de recuperação, mas ela passou pelo pior.
Miguel pulou da cadeira correndo para Bolsonaro. O ex-presidente se abaixou e o abraçou, com força. O menino começou a chorar, um choro contido por dias de incerteza, e Bolsonaro, emocionado, também não segurou as lágrimas. Mais tarde, enquanto Helena ainda dormia em recuperação, os dois foram até o jardim do hospital. Miguel estava com um caderno nas mãos, o mesmo onde escrevia sonhos e pensamentos. Ele mostrou uma nova página a Bolsonaro. Se um dia eu for grande, quero ajudar alguém como me ajudaram. Quero ter coragem de fazer o impossível como ele fez por mim. Bolsonaro ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Depois tirou do bolso um papel dobrado, um pequeno documento com assinatura oficial. Ele entregou a Miguel. "O que é isso?" perguntou o menino. "É a matrícula da sua nova escola particular, bolsa completa. E uma casa também. Você e sua mãe vão ter um recomeço digno." Miguel arregalou os olhos. "Mas por que tudo isso? Porque você me lembrou quem eu era antes de tudo, antes dos palanques, das câmeras. Você me lembrou que a missão de quem tem voz é cuidar de quem não tem, e porque você acreditou, mesmo quando ninguém mais acreditava." Miguel o abraçou com força. E, naquele abraço, Bolsonaro sentiu que havia algo naquele menino que nenhum palácio, nenhuma eleição jamais poderia oferecer: a certeza de ter feito algo verdadeiramente certo. Dias depois, Helena acordou e pôde, pela primeira vez em meses, sorrir com força. Ela estava fraca, mas viva. E viva, ela voltaria a ser tudo para Miguel. Antes de se despedir do hospital, Bolsonaro entrou discretamente no quarto e se aproximou dela. "Agora é com vocês. Recomeçar, viver, sonhar." "E o senhor?" perguntou Helena. "Eu?" Ele olhou pela janela. "Eu continuo andando, porque tem muito Brasil lá fora que ainda não foi ouvido." Na saída, já no estacionamento, Miguel correu até ele com uma última pergunta. "Presidente, o senhor acha que um pedido impossível pode mesmo ser atendido?" Bolsonaro sorriu. "Às vezes, Miguel, o impossível só precisa de alguém que tenha coragem de escutar." E assim, com o coração leve e os olhos marejados, o menino pobre do interior, que um dia parou um ex-presidente na rua, agora caminhava ao lado da mãe para uma nova vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que mais te emocionou. Sua participação é o que nos motiva a continuar contando histórias que importam. Até a próxima.